muita diferença. E eu sou muito grata a vocês, porque agora, tendo essa experiência com o cronograma, com a forma que vocês oferecem, com a metodologia, eu posso aplicar em outros concursos. E é essa a intenção, porque o concurso da Marinha que eu passei são 8 anos. Então, eu já preciso focar em outro concurso. E eu vou usar a metodologia que vocês ofereceram, porque eu aprendi que dá certo. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um 01Cast, o podcast oficial aqui do Concurseiro 01. Eu, primeiro tenente Maria Luísa, do meu lado, meu respectivo... Respectivo o quê? Marido. Bom, galera, bem-vindos a mais um 01Cast. Maria Luísa, hoje a gente tem... uma convidada mais que especial e que eu adoro trazer, principalmente quando é aluno do SMV, porque... me recorda muitas memórias boas também da minha época. Então, nossa aluna aqui aprovadíssima, Elanira, com a gente. Elanira, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso podcast. Ai, obrigada. Estou me sentindo lisonjeada de estar aqui, de ter recebido o convite de vocês, porque eu admiro muito vocês. Vocês foram incentivos assim, fundamentais para mim. E para minha aprovação. Já começa... O coração dá uma confortada. E não é puxação de saco, não é. O coração dá uma confortada, dá uma calentada, um quentinho no coração. Mas vamos lá, eu quero começar do começo. Nós estamos hoje no Rio de Janeiro. Você está na Marinha do Brasil. Teve uma batalha que foi vencida, conquistas... que eu ainda não acredito, mas que eu estou vivendo esse sonho. Mas nem tudo foi assim. Como é que era? Da onde você é? O que você está fazendo aqui agora? Né? Mas como é que foi esse caminho até aqui? Conta um pouquinho lá do início, antes de Marinha, antes de mesmo de fazer sua faculdade, né? Sua profissão, ter plantões aí que a gente vai comentar um pouco. Como é que foi lá no início? Bom, eu sou enfermeira. Tenho 34 anos e para eu decidir a minha profissão foi desde muito cedo, porque eu sempre tive vontade de cuidar de pessoas, mas eu não tinha ideia, dimensão do que era essa profissão. E a minha mãe, ela queria que eu fosse pedagoga. Olha só. Porque na família tem muitos pedagogos que trabalham com escola, e ela queria que eu fosse pedagoga. Mas eu disse, no fundo, eu ficava assim, mas por que ela quer que eu seja não? E eu dizia, não é isso que eu quero saúde, porque eu quero cuidar de pessoas naquele momento, lá no leito. Então, eu quero cuidar de pessoas. E aí eu fui fazer minha inscrição no vestibular. Sem ela saber. E coloquei enfermagem. Mulher. Coloquei enfermagem. E para ela você está fazendo inscrição para pedagoga? Para pedagoga. Quando eu cheguei em casa e falei, aí ela, minha filha, esse curso é muito concorrido. Como você escolheu ele? Mãe, é meu sonho. E eu vou tentar. E se eu não conseguir, ano que vem eu tento novamente. Aí ela, tudo bem. Ela nunca impôs, né? Era só uma sugestão. E aí... para minha surpresa, fui aprovada, porque eu me dediquei bastante também para o vestibular. Inclusive, do convênio, eu fui direto para a universidade. Lá, a Universidade do Pará, né, do estado do Pará. E quando eu entrei no curso, fui me descobrindo mais e mais e vendo o quanto eu amava a arte do cuidar, que é a enfermagem. E dentro da enfermagem, a gente tem várias áreas, e eu sempre tive muita facilidade para saber o que eu queria. Então, quando eu comecei a ver o leque que a enfermagem podia me oferecer, eu me apaixonei pela parte da obstetrícia, que é a saúde da mulher e da criança, materno-infantil. E aí eu já escolhi, quando eu terminei, já fui fazendo a pós-graduação em enfermagem obstétrica. Resumidamente, a minha história acadêmica foi essa.
E você já comentou, né? Você é do Pará, de você é de Belém mesmo? Sou de Belém, da capital mesmo do estado do Pará. E a sua mãe, quando você fez a faculdade, como é que foi, assim, ao longo dessa jornada ali? Ela mudou já a visão de que você não vai ser mais uma pedagoga e agora eu vou ter uma filha enfermeira? Já teve essa mudança? Teve instantâneo, assim, ela ficou muito orgulhosa Uhum. da área que eu escolhi. Ela ficava um pouco preocupada por não saber como me direcionar. Como será que ela vai conseguir o primeiro emprego? Como será? Porque, assim, na pedagogia, ela dizia que ela tinha como me apoiar, porque tinha escola na nossa família. Então, você pode trabalhar lá, vai ser um caminho mais fácil para você seguir, porque eu tenho como lhe dar esse suporte. Mas e na enfermagem, que eu não conheço ninguém que possa dar uma ajudazinha no primeiro emprego? Eu não conheço como vai ser. Ela ficou um pouco preocupada. Mas, ao mesmo tempo, ela estava feliz porque eu estava realizando meu sonho. Então, não houve barreira. E, hoje em dia, ela fala com muito orgulho de ter uma filha enfermeira, uma filha que está na área da saúde, que cuida das pessoas. E, para mim, é muito gratificante saber e ver esse orgulho, porque tudo que eu sou é por causa deles, da minha família, dos meus pais, que sempre me apoiaram. Se não fosse eles, eu nem estaria, não teria chegado aonde eu cheguei. E como é que foi esse processo, assim que se formou? Você entrou na faculdade com uma mentalidade de cuidar das pessoas e assim que você formou, você já começou a trabalhar? Ou não? Já foi direto, assim, estou formado, já foi trabalhar em algum hospital? Como é que foi os primeiros passos ali na enfermagem? No último ano, eu consegui um estágio extracurricular Uhum. e trabalhei numa maternidade. Foi daí que também foi mais fácil eu escolher a área que eu queria seguir, porque eu já tive uma experiência como profissional, apesar de ser estagiária. Mas no estágio, a enfermeira já tentava deixar a gente um pouco livre, os estagiários, né, sempre supervisionando, mas de uma forma mais livre, para que a gente pudesse mesmo exercer já como profissional. Então, isso me ajudou no meu primeiro emprego, quando eu formei, porque o estágio extracurricular, principalmente em 2000, eu me formei em 2012. Uhum. Então, naquela época, não era tão simples conseguir um estágio, pelo menos na minha cidade, né, em Belém do Pará. E então eu tinha um diferencial. Então, formando, quando eu peguei meu diploma, em março, eu comecei a distribuir currículo nos hospitais de Belém. Uhum. Tirei um dia e saí distribuindo, porque eu queria trabalhar o mais rápido possível. E, para minha surpresa, dentro de 2 meses, mais ou menos, já fui chamada por um dos hospitais, referência lá no estado do Pará, hospital privado. Uhum. E comecei a trabalhar. Só que nesse período eu também já estava estudando para residência em enfermagem obstétrica, que inclusive foi a primeira turma da Universidade Federal do Pará, pela Rede Segônia, que eu acredito que vocês devem conhecer, que é um programa do federal. E aí me inscrevi na residência, que também era uma novidade para a enfermagem, porque a residência geralmente é muito comum na medicina, mas nas outras áreas ainda não era tão comum em 2012, 2013. Então, foi uma grande novidade. Para mim era um sonho também entrar na residência, porque era muito difícil. Não existia e quando todo mundo soube, tornou-se concorrido. E comecei a estudar. E aí, para minha surpresa, eu passei na residência também. Para mim, sempre tudo parecia impossível. Porque eu não me considero uma pessoa inteligente, não, mas esforçada. Eu sou de colégio público, então eu tinha as minhas limitações na época. Então, sempre foi com muito esforço mesmo, para poder alcançar as aprovações. Então, sempre para mim parecia algo assim inalcançável. Entendeu? Por isso que para mim tudo foi um milagre, porque não é fácil. Quem vem de escola pública sabe das dificuldades que a gente tem para alcançar algo federal, algo superior. Então é muito difícil mesmo. E nesse momento ali que você estava fazendo a residência, você também tinha um outro emprego assim nesse momento ou era somente a residência?
Não, aí assim que eu aprovei na Uhum. residência, demorou um pouco a começar, porque como Uhum. estava em processo de implantação Uhum. lá em Belém do Pará, aliás, estava em todo o Brasil em processo de implantação, então demorou a começar, né? A gente teve que aguardar depois do resultado da aprovação 10 meses. Uhum. Aí eu continuei trabalhando no hospital privado até eles me chamarem para a residência. Então, quando eles me chamarem, eu ainda tentei conciliar os dois. Só que foram 2 meses só, porque não tinha como. A residência é exclusiva, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar. Uhum. E não tinha como conciliar. E eu percebi no 2º mês, eu disse, tenho que escolher, e eu quero evoluir. Então, eu vou ter que dar um passinho para trás, largar esse emprego, vou ficar com a bolsa da residência, para eu poder depois escolher mais tarde. Sim. E o emprego no hospital? Você trabalha quantas horas, mais ou menos, assim? Era aquele regime de plantão? Era regime de plantão, 180 horas mensais. Aí você dividia, Era ganhava bem. a escala que eu fazia era 12 por 36. Uhum. Um dia sim, um dia não. Mas o salário era muito baixo. Que até hoje eu não acredito quando eu olho na carteira. Meu Deus. Eu aceitei. Eu aceitei isso. Mas quando a gente é recém-formado, a gente quer a experiência. Aham. Né? Então, era R$ 1.300. R$ 1.300. R$ 1.300. 180 horas. Para uma enfermeira formada. Formada. R$ 1.300. 180 horas por semana, vezes dividido por 4. É um Não pouco sou boa em mais. Dá 40 horas semanais. 40 horas semanais, mais ou menos. Mais ou menos 40 horas semanais para ganhar R$ 1.300. Muito baixo. E com a residência, esse teu salário ele aumentaria ou manteria a mesma coisa? Não, já aumentaria. Era uma bolsa, Uhum. mas que era paga pelo governo federal. É em média 2.700. Uhum. Limpo. Era o líquido, Já 2.700. Uhum. Então, nossa, já melhorou muito. Tô aprendendo e tá vindo o dobro, mais que o dobro. Estava sendo paga para estudar. E com o término da residência, aí você voltou para o seu antigo trabalho, como é que foi? Aí as portas já foram se abrindo, porque com a Uhum. especialização, apesar de eu também ficar com o mesmo receio lá, mesmo do início da minha mãe e agora, porque é uma área muito específica. E não tem muitas maternidades, assim, no estado do Pará. E aí eu ficava meio que preocupada. Será que eu vou conseguir logo emprego? Durante a residência. Mas o meu foco era estudar. Eu queria ser a profissional na área da materno-infantil. Então, foi já para o final que eu comecei e agora. Só que aí é impressionante, quando a gente realmente se dedica, estuda, se especializa, as portas vão se abrindo. Então, terminando a residência, eu consegui logo um emprego, só que não foi na obstetrícia. Mas foi ótimo. Foi em urgência e emergência, primeiramente, mas foi outro caminho que abriu a porta da maternidade, porque dentro da urgência e emergência, eu já fui conhecendo outras pessoas, já fui me comunicando e aprendi muito. E aí, dentro da urgência e emergência, no período que eu estava na urgência e emergência, abriu o processo seletivo da maternidade estadual, de lá do estado do Pará, referência no estado. E eu consegui ser aprovada no processo seletivo. Aí foi que eu fui trabalhar e fui ganhar um pouco melhor, porque era estadual. Mas já pensava em querer ser concursada, em querer fazer concurso nessa época Sempre. ou não? Sempre? Desde o início? Sempre. Desde quando entrou na faculdade já? Não. Não. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha noção, porque se eu já tivesse, eu já estaria estudando para concurso. Não tinha ideia. Não tinha ideia da importância de começar a estudar logo para concurso e achava também algo inalcançável. Para mim era impossível, porque se eu achava difícil entrar na universidade, que era mais limitado, imagine um concurso, principalmente a nível estadual ou federal. Nossa, era inalcançável. Você ainda tinha esse bloqueio dentro da Às vezes assim, não, se eu trabalhar num hospital privado, já está tudo ótimo. Não tinha ideia, assim, não tinha noção, porque eu era muito nova também. Eu entrei na faculdade com 17 anos, formei com 22. Então, não tinha muita noção. E, para mim, era impossível passar em algum concurso. E aí, com a residência, a mente foi abrindo, né? Foi clareando. E aí, comecei a focar. Eu preciso passar.
por conta das experiências que eu tive já lá dentro do hospital público. Uhum. E aí eu já tinha experiência no hospital privado. Aí eu digo, eu quero o público. E tem uma diferença muito grande? Tem carga horária, salário, tudo. Tudo. A cobrança é a mesma, mas a carga horária é menor e o salário é melhor. E a estabilidade, Mas né? em que proporção, assim? Só porque eu não faço ideia. Daí só para ter uma ideia. Eu acho que é 5 vezes o salário do... Você trabalhava 180 mensal para receber 1.300 no privado. E Isso. no público... 30 horas semanais e recebia o triplo. 120 horas, então 60 Uns 5 horas. mil reais, tipo assim, mais ou menos. Isso, líquido. Fora os plantões extras, que tem muito no público. Muito plantão extra. Isso para uma concursada... Isso. Uma concursada ganha, em média, 10 mil. Então, aí eu comecei a ver, eu posso ganhar isso? E se tem gente concursada, é porque não é impossível. Então, eu vou buscar isso. Uhum. Vou buscar essa aprovação. E aí, comecei a estudar já em 2018, a me preparar para concurso. Cheguei a ouvir falar da Marinha, porque eu tenho parentes na Marinha, só que eu tinha um certo bloqueio para Forças Armadas. Por causa da vida, da rotina, assim? Sim. E por quê? Eu não sei nem te falar. Porque era simplesmente... Não tinha vontade nenhuma, assim, de ser das forças. Eu acho que também por conta da altura. Eu acho que eu não tenho altura para entrar nas Forças Armadas. E aí isso... não. Quero ser concursada. Ganhar um pouco melhor, trabalhar menos e ter dignidade. Porque o salário que a instituição privada paga, infelizmente, é isso que vocês estão vendo na mídia. A gente está lutando pelo nosso piso, que já foi aprovado, mas ainda está tendo todos os obstáculos para liberar. E as instituições privadas ainda estão colocando mais bloqueio ainda para efetivar esse pagamento, né, do piso. E aí, então, eu queria entender, né? Porque você queria concursos, mas não queria Forças Armadas. Mas já conhecia, né? Eu tinha só... Eu só ouvia falar. Isso, mas... Nunca vi nem comi, só ouço falar. Isso. Não conhecia nenhuma amiga enfermeira, ninguém da área da saúde falava em Forças Armadas. E aí, tá entendendo, William, que ela está aqui com a gente, porque ela é a nossa aprovada da Marinha, mas ela nunca quis. Como que surgiu? Como que entrou aí o concurso, né, dentro da sua vida, o concurso das Forças Armadas na sua vida? Como ficou um pouco difícil a parte dos concursos, principalmente durante a pandemia, que parou, isso entristeceu muito a gente, tudo, foi que eu primeiro tentei o mestrado. Aí foi que eu comecei a fazer o mestrado. No término do mestrado, já por volta de agosto, que eu defendi o meu mestrado, aí eu falei assim, agora eu vou focar, porque terminou a pandemia, vai começar a abrir os concursos. Então, eu vou começar a me preparar de novo, estudar, porque nesse período do mestrado eu dei uma freada na questão dos estudos para concurso. Aí foi que eu acho que eu conversava muito com as pessoas, com os meus amigos, e aí eu comecei a ter contatos com concurseiros e tal, e aí eu acho que o celular captou essa mensagem. Foi incrível, porque começou a aparecer concurso da Marinha para mim. Você direto. Falando com os outros, o celular captou concurso. Isso, concurso. Aí começou a aparecer o concurseiro 01 para mim. Foi. Parece inacreditável, mas foi. Começou a aparecer. Você quer ganhar mais de 10 mil reais por mês? Aí você, sim! Aí eu, sim, é isso que eu quero. Aí começou. Venha conhecer como funcionam as Forças Armadas. Aí o concurseiro 01 apareceu. Aí eu vi este homem. Que eu nem acredito que agora estou falando com ele. Não acredito. Vi você falando que ia explicar tudo como funcionava, porque muitas pessoas tinham um certo bloqueio, alguns mitos sobre as Forças Armadas. E que você... eu quero ganhar, sim,
eu também Exatamente, quero era ser isso Tá, mesmo. ele estava falando com você. Impressionante. Eu não sei se vocês devem ter ainda esse videozinho aí da propaganda. Eu passo tanta vergonha que você não faz ideia. Aí eu O que me entrei. fazem passar aqui é... Aí eu entrei, olha, você tem um compromisso tal dia. E eram 3 ou 4 lives que ele ia fazer. Aí eu disse, eu preciso ouvir, porque paga bem, não sabia que pagava bem assim. Aí eu fui e assisti as 4 lives. Aí Que época foi realmente, isso? Que época foi isso? foi em setembro. De Do ano 2020, passado. de 22 ali. Isso, foi setembro de 2022. Aí eu disse, nossa, quantas vantagens tem? E realmente aí você falava que a Marinha era um pote de ouro debaixo de um banco de uma praça que ninguém enxergava. E realmente, principalmente a gente da área da saúde. Principalmente a gente da área da saúde. Aí eu, era verdade. Eu preciso conhecer. E fui assistir as 4 lives. Assisti todas na íntegra. E sem colocar no rápido. Porque eu queria entender realmente como funcionava e por que eu tinha tanto bloqueio se eu nunca nem pesquisei o que era ser enfermeira da Marinha. Aí as 2 lives com a Maria que clarearam e eu realmente decidi, eu vou tentar, todo ano tem, diferente dos outros concursos que a gente sabe que tem uma programação, mas que às vezes demora 1, 2, 3, 4 anos para abrir aquele determinado concurso. E eu queria algo imediato. Porque eu queria trabalhar, ter qualidade de vida, ter uma estabilidade. Porém, se eu fosse esperar outros concursos, talvez pudesse demorar. E eu estava terminando o mestrado. No mestrado, eu era bolsista. Fiquei o período do mestrado sem trabalhar. Então, terminando o mestrado, eu precisava trabalhar. Então, quando eu vi na Marinha essa oportunidade, porque você explicou que abria todos os anos, o RM2, eu não sabia nem que era chamado por RM2. Nem SMV, RM2, nada. Não sabia nada. Nem que tinha um concurso temporário. Não sabia. Eu sabia que nas outras Forças Armadas era só levar o currículo, análise de currículo, tudo. Só que eu não achava que eu tinha um currículo que seria selecionado por eles. Então, eu nunca nem tentei. Porque geralmente quem passava lá era quem tinha muito tempo de experiência. E eu não tinha isso no meu currículo, não tinha mestrado, não tinha. Na época que eu ainda cheguei a olhar, né, esses processos. E da Marinha, eu sabia que era a prova, mas não sabia nada a respeito. E aí foi através das tuas lives que eu disse, não, é isso que eu quero. É isso que eu quero, porque todo ano, e se eu não passar esse ano, que seria o ano de 2023, eu vou tentar o outro ano e eu vou passar. Eu vou passar, porque pelo que ele estava explicando, é um conteúdo que, se a gente se programar, a gente consegue estudar dentro de 3 meses, se tiver uma organização, uma disciplina, e que era possível ser aprovado. E aí eu comecei a assistir as outras lives de pessoas que tinham feito o concurso, que nem estudaram o ano todo, mas conseguiram ser aprovada. Aí eu comecei a ver uma luz lá no fundo do túnel, dessa estabilidade que eu estava querendo, dessa dignidade profissional. É pouco, né? A gente só quer a dignidade, não é muito que tá Não pedindo, é muito. não. E aí foi que eu comecei a estudar. Fiquei com medo, porque aí tinha uma barreira, né, pela questão da estatura. Então, eu fiquei assim meio preocupada. Será que eu tento? Pode não ser. Aí foi que eu vi as lives, que aí vocês falam assim, se você tem até 1,52 de altura, você pode tentar. Aí eu fui até pesquisar, como assim? Eu vou crescer 2 centímetros? Aí eu já fui ver as outras formas para que eu pudesse tentar. E aí eu disse, não, conversei com a minha família, porque sempre foi muito importante a opinião deles. Então, expliquei para eles, para meus pais, e pedi a opinião. Aí o papai, se você quiser, eu lhe apoio. Aí o pai, mas agora está difícil, porque eu estou terminando o mestrado e eu preciso do dinheiro para investir no curso. Aí ele, se você quiser, eu lhe apoio. Por isso que eu digo, sem os meus pais, nada seria possível. Então, ele me patrocinou, pagou o curso para mim. Eu disse, agora eu vou honrar. Eu vou honrar e vou atrás dessa aprovação. E foi que eu comecei a realmente estudar.
com todo afinco, que isso se tornou o meu sonho. A aprovação no SMV. E quando você viu assim que, por exemplo, você comentou, não, tem que estudar 1 ano para passar no concurso. Aí teve várias pessoas, né, que te mostravam, assim, alunos que foram aprovados em 2, 3, 4 meses. Que é difícil, e a gente fala que não é fácil, vai ser os piores dias da sua vida e a gente fala isso, mas que é possível. Você pensa, não, o que você pensou? Eu digo porque você pensou, porque você hoje é essa pessoa, né? Porque você hoje é a pessoa que pode ter duvidado disso e hoje é a pessoa que estudou por esse período, nesse tempo, que a gente vai discutir mais sobre. Mas como é que foi quando você viu dizendo que em 4 meses você pode ser aprovado? Porque você começou a estudar mais ou Você menos depois duvidava? das lives ali em setembro? Foi, mas foi meio... ainda... Porque eu não acreditava que ia sair ainda o edital. Por mais que vocês estivessem falando. Aí eu dizia, não, será que é verdade que abre todo ano? Pois eu ainda desconfiava. Aí eu dizia, não. Aí eu peguei o curso... Aí, só que nesse processo, houve uma mudança na minha casa, na minha residência. Então, por isso eu não comecei logo a estudar. E aí, de fato, quando eu comecei mesmo, foi quando saiu o edital, que eu vi, meu Deus, já era verdade. Era verdade, vai abrir, aí fevereiro a prova e eu tô perdendo tempo. E achava que era impossível passar da primeira vez. Mas eu disse que eu ia já começar pensando já na prova do 2024. Uhum. Porque eu sabia que o curso seria válido por 1 ano. Então, o meu foco, na verdade, era 2024. Então, por isso que nesse período que eu estava, na minha mudança de residência, tudo, eu estava ainda meio que tranquila, eu já tinha o objetivo de passar, mas eu nunca pensei que eu pudesse passar realmente de primeira. A minha intenção mesmo era começar a me preparar para o de 2024. Porque... Você falou que abria todo ano. Então, foi. Eu vi na live que abria. Então, a minha esperança era só começar a estudar, mesmo com disciplina, mas já focando em 2024. Então, mais ou menos ali, saiu o edital em outubro, né? Dia 10 de outubro saiu ali o número de vagas. E aí, você, então, decidiu começar a estudar. Ali... Como é que foi esse começo? Como é que foi o começo, Zero? Beleza, agora eu tenho que estudar. Saiu o edital, ele falou a verdade. Ele não me enganou. Não me enganou. Eu tenho o curso já investi, me dediquei, meu pai, minha família me apoiou e vai me apoiar isso, a gente conversou sobre isso. Como é que foi esse... Beleza, agora eu tenho que estudar. Como é que foi esse primeiro passo? Como é que eu tenho que fazer agora? Eu já encontrei facilidade no curso, porque eu não me senti perdida, porque vocês oferecem o cronograma. Então... eu sabia que bastava seguir o cronograma de forma disciplinada. Que aí eu acho que é o que entra a minha parte. Vocês ofereceram material e eu segui. Nesse momento eu não me senti perdida, justamente por conta desse cronograma. Que eu tentei seguir com afinco ele. Todo o cronograma, desde o início. Todos os simulados, tudo que tinha. Eu fazia exatamente o que vocês falaram. Dentro do programa. E como vocês orientavam nos vídeos de vocês, porque era assim que eu vivia. Antes de sair o edital, eu ficava vendo os vídeos. Isso virou... Eu fiquei... Maratonou a gente. Sim. Comecei a ver todos os vídeos cheguei a ver de outros cursos também, porque eu queria entender, eu queria saber como era e eu ficava só olhando. A minha vida era olhar os vídeos sobre o concurso da Marinha. Ouvia e via o Zerocast? Oi? Ouvia e vinha o Zerocast? Os convidados que vinham aqui no podcast? Sim, eu ouvi alguns. E aí agora... Eu principalmente me foquei na dentista que tinha 1,52. Ah, é verdade. Boa. Aquela conta aqui, a Débora. Que a Débora cresceu. 2 centímetros. 2 centímetros. E é possível, né? Crescer 2 centímetros aí. A gente estava até conversando ali em off em questão de postura, de respiração, tudo, né? Alongamento da coluna. Alongamento da coluna. RPG. Então... E eu acabei entendendo por que a gente cresce, entre aspas, né? Porque com 1,52 a gente às vezes pode não estar na postura correta. Uhum. E eu, como eu estudava muito, também ficava muito com a postura incorreta. Então, eu achava que eu tinha 1,52, por isso que eu fui assistir o
podcast dela. Hoje, comprovadamente, as duas com 1,54. Ninguém pode dizer o contrário. Nada. 1,54. As duas com 1,54. E deixa eu te perguntar, você que já vinha, né, já tinha essa mentalidade de concurseira, já tinha estudado até mesmo antes da pandemia, você sentiu diferença da época que você estudava antes pro concurso da SMV com o direcionamento? Senti nítido, muita diferença. E eu sou muito grata a vocês, porque agora, tendo essa experiência com o cronograma, com a forma que vocês oferecem, com a metodologia, eu posso aplicar em outros concursos. E é essa a intenção, porque o concurso da Marinha que eu passei são 8 anos. Então, eu já preciso focar em outro concurso. E eu vou usar a metodologia que vocês ofereceram, porque eu aprendi que dá certo. E é isso que eu vou fazer. Eu falo, organização, planejamento, às vezes a gente acha que vai perder um tempo ali, mas faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Com certeza. E eu até comentei já com ele que principalmente os simulados que os professores falavam, porque no curso de vocês tem simulado desde o início, nos finais de semana. E eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou fazer simulado se eu nem sei ainda o conteúdo, nem comecei, nem concluí. Só que vocês falam desde o início que a gente precisa praticar, mesmo não tendo terminado o conteúdo. E eu vou fazer, porque se eles falaram, eles não mentiram até agora, eles não mentiram, então eu vou fazer. Porque eu sempre tive esse bizu, assim, de dizer, não, eu preciso primeiro terminar o conteúdo para eu começar a praticar. E não tinha dado certo, porque eu ainda não tinha passado nenhum concurso. Mas mesmo assim eu continuava. Nunca tinha feito esse teste de praticar mais, de resolver mais questões. E aí, através do curso de vocês, eu fui forçada. Não, porque eu queria seguir. Eu digo, não, vou seguir para ver se dá certo. Porque a minha metodologia eu vi que não deu certo. Então, eu vou seguir a metodologia deles. Não custa nada. E até porque eu estava focando em 2024. Então, aí eu vou testar em 2023. Eu sei que eu acho que não vou passar. Então, se tiver que mudar, modificar a metodologia, já vai ser para 2024. Eu vou ver como é que vai acontecer em 2023. E aí comecei a resolver as questões. E aí eu fui vendo a diferença. Fui podendo ver a minha evolução. Impressionante. Para mim foi impressionante. Foi. Porque eu comecei dos simulados que começa em questões mais simples e vai aumentando o nível. Pro final eu fiquei um pouco triste. Porque vocês aumentaram tanto o nível das provas que aí começou a diminuir a minha nota. Aí eu chorei, gente. Chorei no final, porque a gente começa assim com a intenção de dizer, não, esse ano é só o teste, ano que vem eu passo. Mas quando a gente começa, que a gente entra mesmo com afinco para estudar, aí a gente já fica, não, é possível passar no 2023. Só que aí eu comecei a resolver pro final, e aí como os simulados estavam realmente bem... Uma mãozinha pesada. Uma mãozinha bem pesada, e a nota começou a diminuir. Meu Deus, eu estava evoluindo e agora está caindo, como é isso? Aí eu chorei, gente, no final. Que aí a gente começa a ficar ansioso, né? E eu digo, meu Deus, não vou conseguir. É um sonho mesmo. Eu tenho que me conformar. Mas eu vou continuar estudando, porque a intenção é 2024. Mesmo chorando, eu vou continuar estudando e vamos ver. Aí a mamãe até falava, te acalma, isso não é porque eles querem te preparar para a prova, para quando você chegar lá e a prova você achar fácil. Aí eu... Só que a gente está tão assim, sob pressão, e está chegando a prova, e tá que a gente não consegue raciocinar isso. Aí eu, é verdade, então acho que eles devem estar pegando parece a mamãe que teve que falar, porque a gente está perdido, parece. Aí eu, é verdade, deve ser isso. Aí isso me acalmou, mas mesmo assim eu chorava. Eu escuto isso, porque eu lembro que o pessoal reclamava no Telegram, né? Esse simulado estava muito difícil, né? Principalmente português, assim, que a professora Ivanete, às vezes, ela vinha falar comigo no privado, ela, Maria, tu acha que eu tô pegando muito pesado? Ela sentia assim, eu, não, prof, mantém, a gente tem que preparar eles para a pior situação. Então, vamos lá, e de vez em quando eu mandava uma mensagenzinha, não, pessoal, é isso, que bom que vocês erraram no simulado, não erraram na prova, corrijam e bola pra frente.
Mas a gente escuta eles falando agora, você não é a primeira aluna que fala que chorou com o simulado. Exatamente. Cara, Zé, é angustiante, porque a gente está estudando, a gente quer só ver a nossa nota aumentar e não diminuir. Aí como é isso? E aí aumentando também o caderno, né? Porque aí ficava com textos mais pesados, mais cansativa, e aí pronto. Agora o meu sonho tá ficando mais distante. E deixa eu te perguntar. Beleza, você estava se preparando para a prova do outro ano. Mas qual que foi o momento que você percebeu, opa, eu acho que dá. Eu acho que esse ano talvez dê. Aonde que você começou a perceber que talvez desse? Foi, eu acho que com uns 2 meses, mais ou menos, de curso, que eu vi que a minha nota começou a evoluir nos simulados. Por isso que aí eu comecei a me empolgar. Ai, tem chance. Não é impossível, basta eu continuar no mesmo ritmo. Aí eu passei a aumentar o número de horas para estudar. E aí, só que aí quando chegou 1 mês antes, mais ou menos, aí as coisas ficaram mais difíceis. Que aí vocês começaram a passar mais difíceis e eu, meu Deus, cadê meu conhecimento? Para onde foi? Como? Eu cheguei a fazer uma prova 80%. As provas anteriores. Isso, das provas anteriores que eu estava fazendo. Bem nas provas anteriores. Eu ia... Tinha essa diferença, né? Tinha... No sábado eram as provas anteriores e no domingo era o simulado que vocês programavam pra gente. E aí eu ia bem na prova e quando chegava no domingo, que era a que vocês organizavam pra gente, aí eu dizia, não é possível. Porque nessa eu acerto e nessa eu erro. Não. Aí isso começou a me dar mais esperança quando a mamãe falou. Aí eu digo, porque quando é a prova as provas anteriores eu me saio bem, então tem esperança. Pode ser que eu passe. Eles que estão pegando pesado demais. Aí eu comecei a colocar isso na minha cabeça e foi daí, a partir desse momento que eu vi que eu cheguei a 80% da prova. Isso para mim, meu Deus do céu, nesse dia eu chorei quando eu vi a prova, a primeira vez, porque as primeiras eu cheguei a 50%, eu comecei com 50% da prova, acertar 50%, meu Deus, é impossível passar. E aí, conforme fui fazendo os simulados, as provas anteriores, aí cheguei a 80%. Eu disse, gente, é possível sim. É possível, é possível. Então, eu vou Aí eu aumentei a carga horária, não vou estudar mais. Só que quanto mais eu estudava, vocês aumentavam o nível da prova. E aí eu me sentia mais... Mas aí mais você estudava. Aí eu mais estudava. Não, é possível. E eu tinha a preocupação de fazer as correções nas lives com vocês. Eu vi também essa importância, porque não é só resolver questões. Você tem que corrigi-la, entender por que você errou. E aí vocês ofereciam isso pra gente, já estava pronto lá. Os professores já vinham e explicavam questão por questão, item por item. Então isso ajudava a fixar muito. E muita gente não fazia. Assim, outras vezes que eu tentei, eu via que o concurseiro... vou perder tempo em corrigir questão. Não, já fiz, errei, errou e tá tudo certo. Eu só tenho que acertar. E não tem a preocupação de corrigir as questões. E aí vocês têm essa preocupação de montar uma live para corrigir, falar item por item. Isso é fundamental. Que ajudava a fixar, não, isso não é assim, o professor falou que era assim. E aí, quando a gente vê na prova, a gente lembra, não, realmente, a gente consegue entender e ver o erro em mínimos detalhes, devido a toda essa correção, essa programação que a gente faz durante os simulados. Eu ficava o dia todo. Eu acho que aos sábados eram 3 horas, né, de prova. Isso. E 3 horas de live. Sim. Eu ficava às 6 horas durante o final de semana estudando. E deixa eu te perguntar, você fazia todos os simulados, a maioria, imagino, pelo que você está falando, ao vivo mesmo, no domingo? Ao vivo. E deu para simular realmente, assim, sim, a pressão? Vez. O que você conseguiu levar para o dia da prova, fazendo os simulados e as provas, no tempo de prova, preenchendo o gabarito, né? E fazendo de forma contínua, né? Porque eu sempre falo para os alunos, gente, não faz a primeira prova de português, aí no dia seguinte faz a prova de naval. Façam tudo de forma corrida e tentem fazer dentro das 3 horas. Parece que eu escutava você falando no meu ouvido. Sério, quando eu via você falando, eu tinha que seguir o que ela falou. Ela passou, ela foi 0,1. Ela foi primeiro lugar, então ela sabe do que ela está falando. Então eu tinha a preocupação de seguir o que você estava falando. Então eu tenho que ser ao vivo, eu tenho que simular o tempo, eu tenho que ler como ela falou, e se não der tempo, não interessa, eu vou passar correndo.
e eu vou fazer como se fosse a prova. Isso me ajudou bastante lá, porque também eu descobri o que eu tinha facilidade, qual era a melhor matéria para eu começar primeiro, aonde eu me saía melhor, se era começando português ou se era começando a parte de naval. Aí eu pude entender o que era melhor para mim. Então, eu ia fazendo os testes no final de semana, mas sempre simulando, começando no horário ao vivo. Tudo eu fazia ao vivo. E vinha um nervosinho? Muito. É impressionante, porque quando a gente se propõe mesmo a fazer, a gente sente tudo como se fosse a prova. E para corrigir, dá mais nervoso ainda. Eu ficava ansiosa para ver o gabarito, o ranking. E aí, isso tudo me ajudou no dia da prova, porque eu fui mais calma, eu sabia qual a velocidade, qual o tempo que eu tinha que ler as questões, tudo. Porém, ainda fiquei assim, mesmo fazendo todo esse treinamento, no dia da prova, parece que teve um pouquinho mais assim de nervoso, que quase eu não consigo tirar o meu gabarito. Porque a prova de 2023, ela foi cansativa, ela teve bastante texto. Mas vocês tinham preparado a gente. Só que eu não queria que passasse nenhuma vírgula. E aí, quando eu comecei a ver, eu tinha relógio analógico, aí eu digo, eu tenho que acelerar. Só que eu não consegui passar todo o gabarito para eu corrigir. Não consegui, não deu tempo. Apesar de ter o treinamento. Aí eu fiquei sem saber ter um parâmetro se eu tinha ou não possibilidade de passar. Aí a ansiedade... Meu Deus do céu. Eu tentei me manter calma. Nossa, eu tentei. Nossa. E eu acho legal uma coisa que você falou aí no meio, que você foi com o relógio e você sabia mais ou menos onde que você... Imagino, né? Onde você devia estar na prova com aquele tempo. Eu sabia. E quando... eu começava sempre por naval. Porque eu percebi que a minha nota ficava maior quando eu começava as questões por naval. Olha cada detalhezinho. Mas isso você só sabe depois de treinar muito, isso. Né? Testando na prática. Eu testei, eu achava que eu era muito boa em português. E aí antes eu começava por português. Só que português da Marinha é totalmente diferente dos outros concursos. Eles cobram muito mais detalhes, muito mais gramática. Eles pegam bem mais pesado do que nos outros concursos. E aí eu percebi que eu não era tão boa assim. Não. A prof fala, a gente tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Calçar a sandália da humildade. Isso. Aí eu comecei a ver, eu preciso estudar mais português. Preciso estudar mais português. E aí, lá eu comecei por naval. Só que naval que algumas vezes nas provas anteriores era menos carregada, nesse ano de 2003 veio bastante texto. E aí quando eu terminei passando do horário que eu tinha que estar já na prova de português. Aí começou a bater aquele nervosismo. Você sabia o tempo que tinha que estar em cada prova? Sabia, todo o tempo. E aí tinha passado, aí eu digo, agora eu vou ter que acelerar. Só que aí eu tinha que controlar o nervosismo, porque eu já sabia que não ia dar tempo. Porque tinha muito mais texto. Aí eu respirei fundo, fiz as minhas orações. Se não vou deixar o nervosismo tomar conta agora. Mas é muito difícil esse autocontrole, muito. E eu acho que o que me sustenta sempre é a minha fé. Porque eu orei realmente nessa hora e pedi, Deus, tira isso, porque não é isso que vai me derrubar. Não, eu estudei. Eu só preciso que tu me acalme. Eu tremia todinha. Porque eu dizia assim, eu não vou perder para mim. Não vou. E aí respirei. E aí comecei a focar em português, mas eu já sabia que eu não ia conseguir tirar o gabarito. Por causa do tempo. E comecei a resolver as questões. E eu acho que tiveram mais ou menos 3 questões que eu não consegui ler. As questões porque tinha tempo. Só que eu vi que como já estavam as 3 últimas pessoas, eu fui uma das últimas que eu queria ler tudo, muito detalhista, eu queria usar todo o tempo, assim. E aí eu nervosa, parece que eu li a questão e não entendia mais, de tanto nervoso que eu estava. Então, as 3 últimas questões eu nem li. Eu só marquei, eu disse, eu tenho que concluir. Aí, só que nessa hora eu já estava passando, já tinha passado a metade das questões para o gabarito, porque eu já vi que o tempo estava apertado, então eu não podia deixar tudo para o final.
Então, como eu vi que o tempo já estava apertado, eu já fui passando as de naval, garantindo as questões que eu tinha certeza, já fui preenchendo, e português eu resolvi e já ia passando, para garantir o gabarito oficial. Então, eu consegui preencher as que eu realmente tinha respondido, eu passei com segurança e deixei lá. Aí as outras que eu já fui respondendo já um pouco nervosa, mas não foram tantas questões, eu já fui mais lento, porque eu já estava muito nervosa, até passei uma errada ainda. Só que como as outras questões eu tinha resolvido com segurança, né? Então, isso não implicou na minha aprovação, graças a Deus. E eu acredito até que por conta disso, né, apesar de todo o treinamento ter ocorrido isso na hora, mas como os outros conteúdos eu já estava bem preparada, então não influenciou. Mas eu fiquei com muito medo, porque aí eu fiquei sem o gabarito para eu conferir. Para não dizer que eu não tirei, eu acho que umas 20 questões, mais ou menos. Mas assim, na carreira. Aí eu fiquei na dúvida, gente, eu posso ter passado errado, porque fui muito... Tipo assim, 2 minutos eu passei 20 questões. Então, pro meu gabarito, para eu conferir em casa, né? Então, não tem como eu me basear por esse gabarito. Aí eu fiquei com o coração na mão. Só que ao mesmo tempo que eu estava com o coração na mão, como eu tenho fé, eu fiquei... Não, Deus, eu fiz a minha parte. Então, tá entregue nas tuas mãos. Eu fiz a minha parte. Por isso que eu saí, assim, tranquila e tentei não deixar que a ansiedade tomasse conta, até porque o resultado da Marinha é demorado. E se não tinha que fazer também, né? Então, eu comecei a orar para Deus tirar toda essa ansiedade, porque senão ia me consumir. Aí eu fui para onde? Pra praia, depois da prova. Pra relaxar e esquecer que tinha acontecido. Porque no momento a gente quer chorar, né? Porque, poxa, e agora? Eu não vou saber o resultado. Eu quero perguntar sobre isso, mas faltou um pedaço que é muito importante, que a gente queria voltar um pouquinho na preparação. A gente não falou, eu queria saber um pouquinho sobre a sua rotina de estudo mesmo. Como é que foi? Você tinha umas horas limitadas no dia? Eu quero estudar das 7 da manhã às 11. Você já sabia, assim, eu quero estudar 2 horas de naval e 2 horas de português. Como é que você fazia para os estudos ainda? Tipo, na parte de preparação. Como é que você organizava isso no dia a dia? Bom, como eu já estava me preparando para outros concursos de enfermagem, eu não queria parar. Também não queria, porque o assunto da Marinha é outro conteúdo. Então, nesse momento, como eu não estava trabalhando, como eu me organizava durante o dia? Pela manhã, eu continuava estudando os conteúdos de enfermagem voltado para outros concursos. Eu separava 2 horas de tempo todo dia para enfermagem. Horas líquidas, realmente. E, à tarde, eu estudava para Marinha. Separava 3 horas de tempo para Marinha. Sendo que eu colocava 1 hora para português e 2 horas para formação militar, formação naval, história naval. Então, eu deixava mais tempo. Por quê? Porque, como o português, eu praticamente estava revisando o conteúdo, porque eu já estudava para os outros concursos, então eu foquei na parte de história naval, que era conteúdo totalmente novo para mim. Então, era mais difícil no início, porque eu ainda não tinha estudado organização militar. Então, eu separava 2 horas para essa parte, 1 hora para português e 2 horas para enfermagem pela manhã, para outros concursos. E tentava seguir com disciplina esses horários, todos os dias. Se durante o dia acontecesse algum problema que eu não conseguisse cumprir o horário, mas à noite eu terminava. Eu tinha até um aplicativo chamado Aprovado, justamente para poder ter essa disciplina nos horários de estudo. E era dessa forma. E aí, com o apoio da minha família, se tornava mais fácil, porque aí, eu até conto nos meus stories que eu colocava uma placa na porta, que o momento que eu estava estudando, para ninguém perturbar. Para ser realmente focada naquele tempo. E era assim que eu levava a rotina dos meus estudos, até fevereiro, na prova. Aí, só que, assim, quando, por volta de novembro,
mais ou menos, aí eu disse, agora a prova está muito perto. Eu vou parar um pouco de estudar enfermagem para outros concursos e focar nesse. Até porque o de enfermagem ainda não estava aberto, os outros concursos, né, que não eram da Marinha. Então, agora eu vou focar. Então, a partir, eu acho que novembro, final de novembro, eu disse, agora eu vou estudar só Marinha. Aí, a partir de novembro, eu estudava 5 horas por dia. Aí, eu estudava 2h30 formação militar e 2h30 português. Aí, eu dividia. Aí, era 5 horas por dia, a partir do final de novembro, mais ou menos. Que aí, já estava muito próximo. E aí, também foi mais ou menos o período que começou a apertar, né? E eu comecei a ver, não, eu vou alcançar. E aí, no ranking, a gente via a nossa colocação. Aí eu vi, não, tem gente muito boa aí, eu tenho que chegar nesse nível, Isso é muito bom, é importante. Esse ranking aí eu acho também essencial, porque não que a gente fique querendo ser melhor que o outro, não, mas incentiva a gente a estudar. Não, se tem pessoas que conseguem, eu também consigo. Isso aí, por isso que eu achava importante eu fazer ao vivo, ver o resultado do ranking, apesar que eu até disse, não, essas pessoas já devem estar há mais tempo, porque não é possível, como é que eu não consigo chegar? Não, mas eu vou conseguir. Aí, por isso que eu aumentei o número de horas de estudo e foquei. Aí eu já comecei a estudar para o final 5 horas por dia. E eu ia perguntar sobre... Tem uma pergunta? Eu ia seguir o pós-prova. Você tem mais alguma? Tenho, não. Eu ia falar sobre da rotina, né? Da questão ali de colocar as horas, mas que ela comentou. Mas você falou sobre a família. Você colocava uma placa de não perturbe. Como é que foi a sua relação com a sua família em tipo, olha, eu vou estudar? Como é que foi essa conversa, esse apoio? O que eles puderam te oferecer nesse momento de estudo aí que você viu? Não, isso foi diferencial. E o que eles fizeram aqui, com certeza, como você disse, garantiu minha aprovação, garantiu a minha conquista. Às vezes são coisas simples, mas que são fundamentais, como, por exemplo, respeitar essa questão da hora dos estudos, não deixar eu passar fome, porque a gente, às vezes, está tão focado que a gente esquece do mundo lá fora. Então, a minha mãe, às vezes, na hora do almoço, às vezes passava um pouco da hora do almoço e eu não saía do quarto. Aí ela ficava preocupada, ela ia lá, você não quer almoçar? Dê uma parada. Então, isso, nossa, é fundamental para a gente. Todo esse apoio. Porque eu não sei nem explicar, assim. Se não fosse eles, não teria conseguido. O meu pai, ele trabalha o dia todo, então quase não vejo, mas à noite já perguntava, e aí, minha filha, tá tudo certo? É hoje? E a gente tem o nosso grupo também de família. Então, quando eu tirava, quando ocorria os simulados, eu mandava no grupo, pai, eu consegui, olha, pai, eu cheguei a 60. Pai, e ele, não, minha filha, tá ótimo, você pode melhorar. Papai sempre foi assim, desde criança, ele sempre foi assim. Mas era uma forma de me incentivar. Ele dava os parabéns, mas ele dizia, minha filha, mas você pode melhorar. E isso dava certo, porque fazia com que eu buscasse mais. Eu via que ele ficava satisfeito, mas ele dizia assim, você consegue, você vai. Então, essas palavras mínimas, apesar dele não estar o dia todo lá comigo, mas ele tinha essa preocupação de me dar esse incentivo, esse conforto. E a minha mãe, com aquela atitude simples, você não quer um copo de água? Você não está precisando de alguma coisa? Só que é incrível como o pai conhece a gente, que era no momento certo, realmente. Às vezes eu estava lá já precisando, querendo parar, mas eu dizia, não, tem que continuar. E aí a mamãe, calma. Calma, não é assim. Vamos lá, você precisa se alimentar, senão o cérebro não funciona. Então, como, gente? Não tem como. Sozinha a gente não consegue. O apoio da família é fundamental. E o meu irmão também... ele é concurseiro e concursado. Então, ele também, para mim, as palavras dele eram muito importantes. Porque quando eu mandava as notas, ele dizia, eu sei que tu vai conseguir, não desiste, é assim, tu tá só acumulando conhecimento. Então, nossa, escutar isso dele também, para mim, era importante. Por isso que eu digo, família é fundamental nessa hora. Entendeu? Porque a gente é da onde a nossa força aumenta, nossa dedicação, tudo. Sem eles, eu não teria conseguido.
E nesses momentos de dificuldade, assim, de frustração, quando chorava e tirava uma nota abaixo do esperado no simulado e tal, a gente comentou já, a gente comenta no curso que você deve se apegar a algo, né? E lembrar um objetivo maior. Você tinha esse objetivo? Não. Isso é horrível, eu tô mal, mas eu viso isso. Você tinha imaginava algo, ou estudava por alguém, ou por algo, sabe? Pensando em algo maior. Assim, como é que você lidava com isso nesse momento de frustração? Eu não vou mentir. Teve horas que eu pensei assim, não, eu vou desistir. Eu vou desistir, mas... Aí, justamente, aparece a minha mãe. Ela, quantas vezes tu pensou que era impossível? Cadê a tua fé? Cadê o teu Deus? Cadê? Parece que a mamãe é impressionante, assim, o estalo que toda vez ela me dava. E eu chorando lá, ela estava lá. Você crê num Deus que é o Deus dos impossíveis. É o Deus dos impossíveis. Então, você não pode fazer isso. Você consegue. Quantas vezes você já não conseguiu? Aí, como ignorar uma palavra dessa? A palavra da minha mãe. A mesma coisa meu pai. Então, era eles. Eu só via eles. Era por eles. Que eu dizia assim, eu não vou desistir. Eles estão acreditando em mim, então eu não posso desistir. Eu não posso. Aí eu ia... Eu não sei. Era realmente... É eles, era por eles. Porque por mim, eu dizia, não consegui. E aí, eu dizia, mas eu nunca desisti, então eu tenho que continuar. Independente de qualquer coisa. Eu vou continuar por eles. Porque eu dizia assim, não, se eu não passar, eu tenho emprego aqui. Então, por que eu estou me matando? Por que eu estou chorando? É por eles. Porque eles acreditam em mim. E foi assim. Eu quero voltar um pouquinho também, agora trocando de assunto, mas é que você veio do Belém do Pará para fazer a prova no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o SMV, você faz a prova no local onde você faz a vaga, né? Onde você concorre à vaga, você concorreu à vaga do Rio de Janeiro, então viajou de Belém para o Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Como é que foi tomar a decisão? Não, eu vou fazer a prova, eu vou viajar milhares de quilômetros para fazer a prova. Como é que foi a decisão? Quando saiu o edital, você já sabia isso. Como é que você tomou essa decisão? O que pensou? O que passou na sua cabeça? Você pensou, não, vou fazer a prova lá e eu vou. E por que isso? A princípio, eu pensava que eu não ia passar, então eu nem imaginei que eu pudesse... que eu tivesse que viajar várias vezes ou que eu fosse mudar de estado. Confesso que realmente eu estava fazendo só por testes. E aí eu digo, não, vou testar para onde tem mais vaga, que era o Rio de Janeiro. Mas eu vou testar porque vai que... Mas aí, até então, não estava pensando em mudança, não estava pensando que eu ia ficar longe da minha família. Não, eu estou estudando, é um teste. É um teste. Aí foi que eu disse, não, é só um teste, então eu vou lá, é bom que eu estou precisando de umas férias, vou passar uma semana lá no Rio de Janeiro, vou fazer a prova. Sério, gente, parece brincadeira, mas foi esse o pensamento, porque eu vou passar uma semana lá no Rio, vou fazer a prova e vou ver como eu vou me sair, ano que vem eu vou me preparar melhor e aí eu vou decidir qual distrito eu vou fazer e vou escolher. Mas até então eu não achava que ia ser real. Não achava. E aí, quando eu fui passando de etapa por etapa, aí eu, gente, tá ficando próximo. Aquilo começou... Eu vou me mudar. Eu vou sair do estado, da cidade que eu cresci. Eu vou deixar os meus amigos. Eu vou deixar a minha família. Como é que vai ser? Aquilo começou a apertar muito. E eu acho que no último mês foi quando tudo... Porque, assim, na Marinha, no processo seletivo da Marinha, conforme vai saindo os resultados, por mais que esteja chegando próximo ao resultado final, parece que a gente nunca acredita que a gente está passando de etapa por etapa, porque eles são realmente muito detalhistas, muito criteriosos.
em todo o processo. Então, eu comemorava só com a minha família, eu não contava para ninguém. Porque eu achava assim, eu vou contar e se eu não chegar na final? Aí só para depois eu falar, não, eu não passei. Então, eu comemorava só com a minha família. Eu sou muito família. Então, eu até dizia, pai, não conta para ninguém, não conta, porque caso eu não passe, como é que vai ficar? Eu não quero. Eu não quero. Tem muito processo. Eu posso ser aprovada lá na última etapa. Então, não fale. Então, foi difícil, porque a gente quer falar, mas fica com medo. E aí, aí quando foi chegando, aí o papai, tu já parou para pensar que tu vai te mudar? A mamãe, tu tá ciente? Aí eu, mãe, calma, ainda tem muita água pra rolar. E eu sempre, assim, parece que a gente nega pra si mesmo, sabe? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tipo assim, parece que internamente a gente tá negando. Não, é impossível. E lá na frente, depois eu vejo. Depois eu vejo. Eu falava assim mesmo. E aí, sempre também colocando nas mãos de Deus. Tipo, Senhor, se for da tua vontade, eu sei que tu vai abrir todas as portas, vai facilitar para mim, caso eu chegue até a final. Mas quando saiu, que aí a gente forma um grupo dos aprovados, né, da primeira lista, aí a gente tinha um grupo no Telegram. Uhum. E aí o pessoal começou já a montar uma tabela para ter mais ou menos uma ideia de quem seria o primeiro, segundo, terceiro colocado com os títulos. Uhum. Já isso depois do TAF. Mas eles já tinham antes, eu ainda não tinha encontrado eles. Aí eu sei que já tinham me encontrado, porque teve uma menina que falou assim, você tem mestrado, né? Aí eu, como é que ela sabe? Porque eu nem conhecia ela. E aí, porque como o concurso era ralado, né? Eles sai o resultado, eles já vão pesquisando o nome de cada um. E aí eu acho que tinham me encontrado. Sim. E aí quando ela, olha, você não quer colocar seu nome lá para saber sua colocação? Aí eu, tá bom, não tem problema. E nem também imaginei a dimensão que isso seria. Não imaginei, tipo, fui na inocência, vou colocar. Aí foi que o nervosismo bateu mais. Porque quando eu coloquei os meus títulos, aí eu fui para uma das primeiras colocações. Aí eu, meu Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Aí começou a bater a angústia. Como é que vai ser lá? Um medo do desconhecido. Uhum. Sim. Quem eu vou encontrar lá? E a minha família? Quanto tempo eu vou ficar sem ver? Nossa, não, foi horrível, gente. Foi horrível. Porque aí eu fui ver o que foi que eu fiz. E sem pensar. Eu só queria alcançar o meu objetivo, que era ser concursada. Aí eu, meu Deus. Aí eu comecei a conversar, teve uma enfermeira que me chamou no privado. Ela disse, como é que você tá? Eu acho que isso já depois do resultado final. Como é que você tá? Você tá bem? Aí eu, Maiara, eu não estou bem. Aí ela, por quê? Aí eu disse, porque eu tô com medo. Eu consegui abrir meu coração para ela. Eu disse, eu tô com medo. Aí ela começou a chorar no telefone também. Aí o que foi? Ela, eu também tô com medo, eu tô com vontade de... Eu tô com muito medo porque eu vou ter que sair da minha cidade também. E aí a gente se abraçou nessa hora, porque os meus medos eram os medos dela, os mesmos. Então a gente ficou assim, aí a gente respirou, não, mas vamos manter a calma. Vamos lembrar do nosso objetivo inicial, porque realmente quando a gente pensa na família, a gente fica querendo desistir. Mas a gente fez por eles. Como é que a gente vai desistir se a gente fez por eles? E aí a gente começou a se incentivar, nós duas. Não, a gente não pode desistir, já saiu, a gente tem que comprar o enxoval, a gente tem que ir. E aí foi um processo, mas até, no dia do aeroporto, gente, é muito difícil. Antes de chegar nesse dia, como é que os seus pais estavam lidando com isso nesse momento? Estavam incentivando, tipo, não, tem que ir. Tu chegava a conversar com eles sobre isso, passava esse medo pra eles, e eles faziam o quê? Eles faziam, não, eu vou sentir também, ou é tipo, sai daqui, vai que é teu objetivo. O que eles falavam? A mamãe, ela é meia, digamos assim, grosseira. Ela dizia assim, sim, minha filha, é só desistir. Aí eu, mãe, mas a senhora não falou isso pra mim, mãe. Minha filha, eu quero te ver feliz. Se isso
foi o que você escolheu, eu te apoio. Eu falo brincando, desiste, mas não é o que eu quero. É o que você realmente sonha que importa para mim, é ver você realizada. E não te preocupa com a gente. Deus sempre cuidou de tudo, então a gente vai te apoiar e você não vai se sentir só. Aí eu, como assim não vou me sentir só se vocês nem vão estar do meu lado? Tipo, isso é um conflito dentro da gente. Mas eles nunca falaram, não, eles nunca disseram, não, faz isso. Não, eles diziam, estou do teu lado te apoiando em qualquer decisão. Isso para mim era fundamental. Sempre foi. Porque eles nunca chegaram e disseram, faz isso, isso, isso. Não, o papel deles era direcionar e me apoiar. E era isso que me dava força. Porque, como eu falei no início, tudo foi por eles. Entendeu? Por mim, mas eu sempre vi a imagem deles. Então, só dela falar assim, eu apoio, você tem que realizar o seu sonho. Isso para mim. E o meu pai sempre também apoiando. Nunca disseram, não. E foi assim que eu vou, porque essa porta não é fácil conseguir, são vários obstáculos, então eu acredito que Deus tem um propósito nisso. Porque desde o início eu entreguei na mão dele, então se aconteceu, é porque ele tem algo para mim lá. E é isso que eu estou vendo hoje. Eu continuo enxergando o cuidado de Deus em cada detalhe. Porque, graças a Deus, a gente tem a tecnologia, né? Então, eu tenho feito muitas chamadas de vídeo, chorado, porque não é fácil mudar. Sentido muita falta da minha família. Mas esse fato da gente poder se comunicar é fundamental. É pequeno, porque não é a mesma coisa que abraçar, não é a mesma coisa de estar junto, mas eu sei que eu fiz por eles e acredito no propósito de Deus. E hoje eu encontrei pessoas maravilhosas, pessoas que também têm o mesmo objetivo, pessoas que estão passando pela mesma coisa, então a gente se apoia. É impressionante como a gente encontra assim as pessoas, por isso que eu digo, é o cuidado de Deus. Ele sabe o que faz, aonde a gente tem que estar, porque quando eu pensei que eu ia ficar só, eu encontrei pessoas maravilhosas dentro da Marinha. Pessoas que estão passando pelo mesmo motivo, pela mesma situação, e a gente está se apoiando. E isso tem dado força também, entendeu? É isso. E eu tava pensando também, porque além dessa questão de mudança, né, de estar longe da família, quando você tomou a decisão de mudar não, de fazer a prova em outro estado, né, que é no Rio para Belém, até a questão de investimento, né, tipo, você tem que, tipo, imagina, são várias etapas, você teve que ter decidido para isso, imagina, não foi fácil também, mas foi algo que você decidiu já, sabendo que podia dar certo e que isso leva, né, no... Eu lembrei que a gente comentou entre a gente lá que quando a gente também pensava em desistir, a gente lembrava o tanto que a gente já tinha investido. Também era um incentivo para não desistir. Então, Nossa, eu já fui várias vezes, passagem, fora o tempo que a gente levou para se preparar para a prova. Então, isso também não é o principal, mas também tá lá na balança. Então, você já investiu bastante, você tem que ir. Aí, quando eu cheguei a falar para a mamãe que ela desiste, eu, mãe, eu tenho que retornar todo o dinheiro que eu já gastei. Então, eu vou ficar lá, a gente vai chorar junto, distante. Pelo menos um mês. Eu vou lá. Eu tenho que recuperar esse investimento, porque o investimento é alto. E eu queria te perguntar também, que ficou na minha cabeça da história que você contou, voltando um pouquinho, né, da sua aprovação, você não tinha um gabarito. Então, você não sabia o resultado. Você não conseguia ver pelo gabarito provisório, definitivo, se tu tinha realmente ido bem ou não. Aí eu queria saber, do dia que saiu o resultado, como que foi para você abriu aquele PDF e
como que foi o momento? Quem estava contigo? Para quem que você mandou? Como que foi? Ai, gente, quando eu falo aí eu me emociono, de verdade, porque para mim parecia impossível, apesar de tudo. Então, como eu não tinha noção nenhuma, eu preferi ficar só, preferi... Aí, eu disse que eu gosto muito de gravar as coisas, como você viu lá, né? E eu queria gravar o resultado, mas eu fiquei sem coragem, porque eu achava que eu não ia passar, então eu não queria que ninguém visse eu chorando, né? E aí, quando eu abri o resultado, que eu vi meu nome, só que meus pais estavam se arrumando no outro quarto. Eles iam para a igreja. Aí eu saí do quarto, aí a mamãe... Aí eu só abracei ela. Mamãe, obrigada. Ela, o que foi, meu filho? O que aconteceu? Ela e o papai. Mamãe, eu passei, mãe. Eu passei. Aí a gente se abraçou, nós três. Aí eu agradeci muito a Deus. A gente ficou lá, eu acho que, sei lá, uns 5 minutos chorando. Aí ela, eu te falei. Tu não acredita em ti mesmo, mas a gente acredita. E aí eu disse, obrigada. Mas não conta ainda pra ninguém. Mas foi exatamente assim, a gente riu. Porque tem muitas outras etapas, mas assim que essa etapa aí eu nem imaginava, porque, sei lá, parecia muito impossível. Então, quando eu vi meu nome... Ai, meu Deus. A maquiagem foi embora. Então foi realmente assim, porque você não tinha nenhuma noção, né? Porque quando a gente tem um gabarito, a gente consegue saber, consegue ver pelo que os outros estão falando. Então, realmente para você foi todo o turbilhão de angústia que você deixou numa caixinha ali guardadinha. Exatamente, foi isso. Porque eu realmente tentei esquecer e viver a minha vida, porque não tinha como. Foram, acho que 2 meses, mais ou menos, para sair o resultado final, não é isso? Para poder saber a nota. É mais ou menos uns 2 meses. Então, tu já pensou eu ficar todo dia ansiosa? Tinha como, eu tinha que tentar esquecer, como se eu tivesse realmente colocado numa caixinha e vamos viver, vamos continuar estudando. E eu continuei na minha rotina como se eu nem tivesse feito a prova da Marinha. Foi exatamente assim, continuei estudando para outros concursos. E aí também fui procurar emprego. Fui procurar emprego porque eu precisava. Que aí tinha terminado o mestrado, fui procurar emprego. Aí, nesse período, não pensava em resultado. Não pensava. Nem ia fazer diferença também. Não ia fazer diferença. Procurava nem olhar nos grupos, eu não olhava. No Telegram, o pessoal comentando as notas e falando, eu não olhava. Porque realmente eu queria esquecer. Se já passou, já fiz a minha parte, vamos aguardar a data. Agora... E passou até rápido, porque como eu não fiquei ansiosa, fui viver a minha vida, parece que passou rápido para mim. Porque realmente eu tentei esquecer. E quando as pessoas perguntavam, ainda vai demorar. Nem me pergunta. Tentava ser assim, bem... Aí, inclusive, eu estou procurando emprego. Não tem emprego aí para mim. As minhas amigas que sabiam que eu estava estudando, não tem emprego aí no teu hospital, né, que eu estou procurando emprego. E foi assim que eu consegui para poder aguentar toda a ansiedade. E aí vocês decidiram que você ia voltar para o Rio para fazer as outras etapas? Sim. Aí eu disse... tive que tomar essa decisão também, né? Porque é um custo financeiro também, né? O outro era as férias, então tá tudo bem. A prova, já sabemos que acabou a prova, ela foi pra praia. Exato. Fui e aproveitei uma semana. E aí você retornou pro Rio, então, fazer as outras etapas, né? Foi para entregar a documentação. A segunda etapa, se eu não me engano, é para entregar a documentação. Inspeção de saúde, que você tem 1,54 m.
e a corrida e a natação. E nessas etapas, tudo ok. Foi aprovada, tudo mais? Aprovada sim, É, pois... né? Tá hoje aí? Mas teve uma dificuldade, porque às vezes o pessoal não consegue correr, não consegue nadar. Você estava fazendo já essa preparação também pro TAF? Você sabia nadar já? Já sabia nadar, porém eu sabia que era importante se preparar desde o início, até porque eu já tinha uma vida fit, né, que fala. Só que eu não sabia se eu conseguia correr o que eles pediam no edital. Então, como eu estava me preparando, eu levei com seriedade também essa parte. Comecei a me preparar para a prova e através dos podcasts de vocês também. Este podcast que você participa. Eu vi que era necessário também eu me preparar. Assim como eu estava me preparando na parte dos estudos. E aí eu comecei a fazer um teste lá no meu condomínio mesmo, a correr, para ver se eu conseguia. E eu vi que eu não conseguia. Aí eu digo, então eu tenho que levar com seriedade, eu tenho que me preparar desde o início, porque não é do dia para a noite que a gente consegue se preparar para um teste desse, né? Então eu comecei sozinha, sem personal. Até baixei, vocês têm um aplicativo do TAF, baixei para tentar seguir o que ele falava, professor, para ver se eu evoluía. Aí comecei a correr e eu comecei a evoluir aos pouquinho, né? Porque era sem alguém para estar me incentivando. Então, assim, professor, personal que eu quero dizer. Eu tentei da minha forma. Só que aí começou a chegar próximo da prova. Aí eu disse, eu acho que agora eu vou ter que chamar alguém que me ensine as técnicas adequadas. Mas o que eu quero dizer é que desde o início, até antes de fazer a prova, eu já comecei a me preparar para o TAF. Porque eu dizia assim, eu tenho que fazer a minha parte. Mesmo que eu não passe em 2023, eu preciso fazer a minha parte. Então, o TAF fazia parte da preparação. Então, eu vou me preparar. Se eu vou chegar nessa etapa, eu não sei. Mas eu tenho que preparar. E era assim que eu fazia. Saiu o resultado, comemorou, chorou, errou. Pensou, meu Deus, o que eu fiz? Não avisou ninguém, não avisou ninguém ali. Até em que momento que avisou? Eu acho que eu não aguentei muito, não. Eu acho que foi uns 4 dias, aí eu falei pros melhores amigos. E falei, ai, amiga, você vai ficar rica. Foi muito engraçado. Aí eu disse, aí no mesmo que eu comemorava, eu dizia, não, mas calma, gente, e é só pra vocês. Dizendo elas que guardaram o segredo. E é só pra vocês, não contem, não, que é só pra gente comer. Mas a gente não vai comer pizza, a gente não vai sair. Não, ainda não. Segura a emoção. Segura a emoção. Eu sei que eu fiquei devendo essa pizza até hoje. O pessoal aí, quem tá escutando, cobrem, podem cobrar. Agora. Não, eles estão esperando. Agora ela tem dinheiro para vai ter cobrar. dinheiro pra pagar a pizza. Eles vão querer que eu pague a passagem deles pra eles virem aqui no Rio. Cobrem a pizza mais cara, cobrem tudo dela que ela tem dinheiro pra pagar. Foi mais ou menos assim. E como é que foi voltar então agora, tipo, na ordem cronológica, como é que foi a despedida geral, final ali? Ai, gente. Que daí todo mundo já sabia, Todo mundo já sabia. Agora você tinha que ir para o Rio de Janeiro fazer o curso de formação para assumir a vaga ali de fato. O resultado saiu dia 3 de agosto. Acho que foi. Foi dia 3 de agosto que saiu o resultado final. Agora tá tudo certo, ninguém tira meu nome daquela lista. Aí, gente, começaram as despedidas desde o dia 3 de agosto, gente. Parece que cada momento era eu dizer, poxa, eu não vou mais passar por aqui. Tipo assim, aí por isso que eu digo, foi um mês antes, começou mesmo aquele sentimento ruim, assim, porque eu não queria, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas por que eu escolhi Rio de Janeiro? Aí os meus amigos, tudo que a gente fazia é a despedida da Elenira. Foi até engraçado que no final o papai falou, sim, tá bom já de despedida, né? 1 milhão de despedida. O pai, por favor, pai, não fala, porque aí a gente ri, mas a gente tá chorando por dentro. E aí foi assim, não foi fácil, não. É o misto de estou muito feliz por ter passado, o que eu estou fazendo que vou embora.
Aí eu acho que fica esse conflito de alegria com esse saudosismo, né? Essa tristeza de não... Porque parece que você não vai mais participar desses momentos com seus familiares, né? Como se acabou. A partir desse momento que eu vim pro Rio, acabou tudo. Mas não é o que acontece, né? Não. Não é. Tanto é que eu tento manter contato até com os que realmente são próximos, amigos, a minha família. Tenho um namorado em Belém. Estamos namorando à distância. E hoje estamos completando 1 ano. Ó. 1 ano de namoro. Agora quem tem que pagar então é ele. Não, o café foi patrocinado por ele. Cheguei em casa, tinha um café lá da manhã. Eu, nossa, distante, ele se fez presente. Exatamente. Que ele até na mensagem escreveu, ele mesmo distante, eu quero que você sinta que eu estou perto. Nossa, foi lindo. E garantindo pra você de quem namorou à distância, né, William? Ai, vocês são um exemplo também. Eu ouvi a história de vocês. Foram 4 anos. Foram 4 anos. 4 anos. 4 Nossa. anos. 4 anos namorando à distância. Tá vendo, amor? Ainda tem esperança pra gente. Tem mais 4 anos pela frente. Nossa, não, pelo amor de Deus, não vai demorar tudo isso. Pra ninguém. Não vai demorar tudo isso, por favor. Não. Nossa, foi 4 anos, porque eu sabia que você tinha ficado um período distante, mas não sabia que era 4 anos. Foi, eu vim pra Marinha em 2017. 17, 18, 19, 20. E ela veio final de 20. Nossa. Mas admiração eu tenho por vocês agora, sério. Sério, mais admiração. Pra quem aí não acredita em namoro à distância, relacionamento à distância, foram 4 anos. Exatamente. Nossa. Dá certo, gente. Confia. Gente, agora que eu vou ser fã mesmo. Eu queria perguntar, assim, do nosso preparatório, né? O que você acha que foi o mais fundamental que te auxiliou na sua preparação e aprovação? Foi um conjunto, né? Mas o que eu comentei com o William no dia que a gente se encontrou lá na desembarcação lá do Museu da Manhã, foram os simulados. Para mim, foram os simulados. Foi o que pesou. Mas todas as outras coisas contribuíram, a gente sabe, por conta do cronograma, porque eu não me senti perdida desde o início, isso me trazia um conforto enorme. Essa programação que eu só precisava sentar e estudar, porque estava tudo lá. Uhum. As aulas, os exercícios, o que eu tinha que fazer durante o dia. Então, essa organização é fundamental. Então, para mim, esse que é o diferencial do curso de vocês. Aonde eu preciso também me esforçar mais, que eu coloquei também lá nos meus stories, que vocês dão qual o percentual das matérias que cobram mais na prova. Então, isso tudo eu observava. A história naval tem um peso grande, eu preciso dominar essa matéria. Então, quando eu estava estudando História Naval, se eu visse que tinha muita coisa em dúvida, aí hoje eu vou estudar um pouquinho mais, porque eu sei que essa matéria, eles falaram que cai, que pesado, então faz conta que eu conversava com vocês. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu vi a Maria e o William falando comigo. Então, tá aqui, gente, nossa. Por isso que eu não hesitei em vir falar com vocês, e eu precisava, eu sempre... falei muito bem do curso de vocês, e não é marketing, não é. É realmente o que eu sinto, porque se vocês me ajudaram, eu acredito que outras pessoas têm que saber que não é só um comercial. Realmente, de fato, vocês são comprometidos com a nossa aprovação, que vocês se preocupam. E outra coisa também muito importante, essa questão do Telegram, essa interação que a gente tem lá, isso, nossa, é muito importante, porque a gente vê que outras pessoas estão na mesma situação que a gente, e a gente tira as dúvidas, os professores respondem, a gente não se sente só em nenhum momento, apesar de ser online, que algumas pessoas têm preconceito com cursos online, né? Não, eu prefiro presencial. Eu já tive isso. Não vou dizer que eu não, já tive. Mas nesse curso eu senti vocês mais próximos, como se realmente fosse presencial, um curso presencial. E isso
é muito importante. Muito mesmo. Porque a gente vai pegando a história de cada um. Fora, a professora Ivanete, ela responde no privado, gente. A Não gente diz isso pra ela não- não fazer isso, mas ela não segue as regras. Ela não segue as regras. Ah, é regra? É porque ela... Porque não foi só uma vez que ela respondeu, Sim, ela não. responde. Mas não foi só contigo. Não foi só uma vez que ela me É respondeu. porque ela é uma pessoa só, né? E daí a dúvida da pessoa do privado é a dúvida da pessoa do grupo. E daí a gente fala assim... Ah, a gente tá, fala entendi pra ela- a pra regra. ela não... Mas ela fala assim, mas eu sei que essa pessoa vai passar porque ela tá dedicada, ela quer... Às vezes tem vergonha de perguntar. Ah, tem isso. Porque às vezes ela vai ficar falando... tem isso. Porque, tem isso, porque às vezes que eu tentei conversar com ela no privado, foi porque realmente eu estava com vergonha de ser uma dúvida boba e me chamarem, sei lá, O que vão pensar de mim? o que vão pensar de mim. Então, se ela não responder, aí eu vou ter que criar coragem, mas se ela me responder, melhor. E ela respondia, então Ela aí eu... segue as regras. Por isso que eu digo, não tinha como eu me sentir só. É um curso que realmente nos dá todo o suporte em todas as áreas. Então, foram várias coisas que vocês oferecem durante o curso que não dá para eleger assim, melhor. Entendeu? Vai depender da pessoa que for fazer o curso. Porque, para mim, por exemplo, foi o simulado. Os simulados, porque, como eu falei no início, eu não tinha o hábito de resolver provas anteriores para os outros concursos que eu me preparava. Por ter essa questão, esse mito de que eu tinha que terminar o conteúdo para poder resolver questões. E isso nunca ajudou. E agora eu vejo que é importante. Perfeito. Quer perguntar? Eu vou fazer então uma última pergunta aqui, Blanira, que é o seguinte. Toda essa jornada, muitas emoções, muitas contradições, e meu objetivo e tudo mais. Para você, no resumo, um balanço geral, você investiu muito tempo, investiu muito recurso financeiro, todo mundo falou, passagem, curso preparatório, enfim, investiu muito recurso emocional, foi desgaste emocional. Fazendo o balanço geral, valeu a pena? Com certeza. Sem dúvida. Porque até antes de vir, a gente faz todos os cálculos. Mesmo esperando sair até o último resultado, eu fui fazer os cálculos. Fui ver as vantagens e desvantagens. Mas assim, eu só não coloquei numa tabela, porque eu não sou muito boa na parte do Excel. Mas tudo eu pensava. E eu vi muitas vantagens e hoje eu continuo vendo essas vantagens lá dentro. E eu sei que daqui para frente é só subir. Isso, só é subir. Porque a Marinha vai me dar toda essa possibilidade. Então, até o presente momento, não tenho nenhum arrependimento. Sei que foi a escolha certa que eu fiz. E são inúmeras as vantagens. Show. Bom, Danila, depois dessas emoções aqui da gente ficar com os olhos aqui lacrimejantes, deixar a gente com a maquiagem borrada. Eu não posso mais entrevistar aluno. Eu tenho um problema muito grande em entrevistar aluno. Mas é porque você viveu tudo isso, né? Então, você lembra de toda a experiência que passou e sabe do que eu tô falando. Exato. Então, isso é nítido. E como você falou dessa parte, eu tento acompanhar o máximo possível dos alunos em todas essas etapas que você falou. Então, a gente vê... não lembro se você me chamou no privado alguma vez, mas tem vários alunos que me chamam. Maria, eu acho que eu vou desistir. Maria, não sei se vai dar. Não tá dando certo. Não consigo evoluir. Então, cada coisinha que você trouxe aqui hoje faz parte da minha história e faz parte de vários outros alunos aprovados, alunos que não conseguiram aprovação, mas estão tentando novamente. Como você falou que buscou vídeos de pessoas que passaram em 3 meses, vendo quem são essas pessoas, onde vivem, o que fazem, do que se alimentam. Você é uma pessoa que hoje também vai ser referência, que com certeza esse podcast vai
vai mudar, vai plantar sementinha em alguém que está com essa dúvida também. Então, tudo que você trouxe, assim, que todos os alunos trazem, né, William, é um pouquinho de cada um de nós. É verdade. Eu concordo porque eu realmente fiz isso, fui buscar histórias semelhantes para que eu tivesse forças para não desistir. Então, é muito importante isso. A gente ver e escutar as histórias de cada um, as dificuldades de cada um, em cada momento de todo o processo. Exato. Danira, muito obrigado pelo seu tempo aqui, pela sua história. A gente fica, assim, de fato realizado em você ser uma pessoa que passou por tudo isso, a gente pôde ajudar de alguma forma, o nosso propósito parece que foi cumprido, a gente sente aqui que a gente... vale a pena. Que vale a pena, que vale a pena passar horas fazendo explicações de live, aulas e tudo mais, porque no final, às vezes a gente está numa tela de computador falando para pessoas que não sabiam onde é que estão, o que elas estão fazendo. Eu imagino. E que, de fato, isso reflete na vida de alguém. Que a gente pode transformar a vida de uma pessoa. Então, primeiramente, quero agradecer você. Agradecer você por confiar na gente quando eu falei que eu estava saindo todo ano. Fala aí tudo isso. E muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez, porque, como eu falei no início, vocês são referências, né? E não deixem de fazer isso, porque vocês realmente modificam a vida de uma pessoa, vocês ajudam pessoas a realizar o sonho, a mudar de vida. Então, isso não tem preço. Então, eu gostaria de agradecer. Realmente, eu vim de coração aberto aqui, pensando também que eu também posso estar ajudando outras pessoas. Então, por isso, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Muito obrigado. Galerinha, esse daqui foi mais um 01cast, nosso podcast aqui do Concurseiro 01. Esse episódio foi muito emotivo, foi um episódio difícil de fazer e não tremer a voz. Então, eu queria agradecer vocês pela presença. Lembrando, não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui, esse episódio, seja no Spotify ou seja no YouTube, com alguma pessoa que está estudando para concurso, que quer voltar aí para as áreas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, enfim, porque histórias como essa, como a Helena falou, ajuda a gente a nos motivar nesse caminho. Então, compartilha aí com alguém, se inscreve aqui no nosso canal, siga a gente lá no Spotify, onde a gente divulga também os áudios do podcast. Siga a gente nas redes sociais, @concurseiro01_oficial, @concurseiro01_engenharia. Vejo vocês na próxima terça-feira, meio-dia. Toda terça-feira tem um episódio novo saindo aqui. E é isso aí, Maria. Obrigado. Muito obrigada. Valeu, galera. Valeu e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.